Após os acontecimentos citados em Gênesis 14, o Eterno concedeu uma visão para Abrão, em que ele ouviu a palavra do Eterno. Deus garantiu a Abrão que seria com ele, para ele não temer os povos que ele derrotou, na batalha descrita em Gênesis 14. Deus o tranquilizou quanto a isso, dizendo que ele não precisava se preocupar, pois Deus seria o seu escudo. Não apenas contra os reis e os povos derrotados, caso quisessem retribuição no futuro, mas também contra quaisquer outros adversários que poderiam tentar prejudicá-lo. Deus diz que a recompensa de Abrão seria muito grande, não apenas sendo seu escudo, mas na sequência ele dá seguimento falando que Abrão teria uma grande descendência, uma grande bênção, para quem já é idoso, ainda não tinha filhos. E é justamente isso que afligia o coração de Abrão. Ele deixa isso claro ao perguntar ao Eterno: Soberano Eterno, o que me darás, visto que continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é um homem de Damasco, Eliezer? Nisto Abrão comenta com o Eterno que ele não tinha ainda concedido semente para Abrão, e que seu servo, Eliezer, seria seu herdeiro. Eliezer não era um filho natural de Abrão, então Deus promete que Abrão geraria um filho, mesmo tendo idade avançada. Continuando na visão, Abrão sentiu que Deus o levou para fora da tenda, mostrando-lhe as estrelas. O Eterno havia prometido a ele uma posteridade incontável como o pó da terra. Gênesis 13, verso 16. Agora Deus compara o número dessa descendência com as estrelas. Deus creditou a Abrão justiça, por ter confiado tão inquestionavelmente em sua promessa de que ele pessoalmente se tornaria um patriarca. Visto que tanto ele quanto sua esposa estavam envelhecendo, essa confiança era ainda mais notável. O Eterno relembra Abrão que lá atrás foi ele que influenciou a sua saída de Ur dos Caldeus, a fim de reforçar sua confiança de que as promessas seriam cumpridas. E Abrão perguntou: Soberano Eterno, como posso saber que tomarei posse dela? Falando da terra de Canaã. O significado dessas palavras não pode ser que o mesmo homem que acabou de receber mérito por sua confiança absoluta em Deus, verso 6 deste capítulo, agora desenvolveu dúvidas, mas era um desejo de confirmação, ou selamento de uma promessa. Para satisfazer esse desejo, Deus ordenou que Abrão se preparasse para a inauguração de uma aliança. Na época existia uma cerimônia tradicional de fazer aliança. Normalmente, nessas cerimônias, os animais sacrificiais eram cortados ao meio, após o que as duas partes da aliança andavam entre as metades, invocando o destino dos animais abatidos sobre si mesmos, caso eles quebrassem a aliança. Deus, portanto, ordenou que Abrão preparasse os animais nessa visão. Gênesis 15, versos 7 ao 11. Esse procedimento também serviu como um símbolo de que, no futuro, todos os sacrifícios de animais consistiriam nessas espécies que agora estavam à frente de Abrão: novilha, cabra, carneiro. 3 animais separados que representam as 3 classes de animais adequados para a oferta de sacrifício, e cada um com 3 anos de idade, a idade de plena maturidade e vigor. As aves adequadas para o sacrifício deveriam ser representadas por uma pombinha e rolinha. Esses 2 tipos de aves também foram adotados entre as ofertas da Torá posteriormente. Levítico 1, verso 14. Levítico 5, verso 7.
Levítico 12, verso 8. Posteriormente na visão, aves de rapina tentam se alimentar das carcaças, mas Abrão não permite. O simbolismo em tudo isso é que dificilmente haveria uma geração em que as nações gentias não tentassem devorar o povo judeu, e aniquilá-lo totalmente. Todo este capítulo 15 descreve uma visão profética, que toda a sequência é uma visão contínua, ininterrupta. Primeiro fala sobre Deus tirando Abrão de sua tenda para olhar as estrelas. Na sequência do texto, já nos transmite outro momento em que passa o entendimento de que o sol estava para se pôr, quando Abrão, na visão, caiu em sono profundo. A Torá relata os assuntos na sequência em que apareceram para Abrão na visão. A escuridão mencionada no verso 12, que veio sobre Abrão, se refere ao primeiro exílio judeu no Egito. Esse capítulo todo é uma visão dada por Deus a Abrão, sobre o futuro da sua semente, assim como também em visões, Deus falou com os profetas de Israel. A escravidão no Egito é predita. Só que aí entra uma aparente contradição da Torá. No verso 13, o Eterno diz a Abrão: saibas, de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Já em Êxodo 12 diz: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Eterno saíram da terra do Egito. E agora, como resolver esse problema? A soma dos 430 anos de Êxodo é obtida começando a contagem do momento em que Deus tirou Abrão de Ur dos Caldeus. Encontramos, em conexão com a redenção do Egito, 3 datas diferentes, todas relacionadas ou parecendo estar relacionadas ao mesmo evento. Os números são 400 anos, ou seja, a profecia em Gênesis 15 para Abrão, encontramos o número 430 anos em Êxodo 12. Também temos o número 215 anos. Para reconciliar esses números, devemos lembrar que o número 400 se refere ao tempo desde o nascimento de Isaque. Vendo que a promessa de Deus a Abrão diz no verso 13 que tem a certeza de que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não é deles, qualquer contagem não poderia começar até que Abrão tivesse tais descendentes, ou seja, Isaque. Segundo Gênesis 12, verso 4, Abrão tinha 75 anos quando se mudou para Canaã. O Eterno, depois disso, de alguma maneira, não citada no texto, se manifestou a Abrão em Xerém, em Canaã, e assegurou-lhe: vou dar esta terra à tua descendência. Gênesis 12, verso 7. 25 anos depois, Isaque nasceu para Abrão e sua esposa, Sara. Gênesis 21, verso 5. Com 60 anos de idade, o filho de Abrão, Isaque, tornou-se pai de gêmeos, Jacó e Esaú. Gênesis 25, verso 26. 130 anos depois disto, Jacó e sua família vieram para o Egito. Gênesis 47, verso 9. Assim, passaram-se 215 anos. Entre a validez da aliança com Abrão, e a mudança de Jacó e sua família para o Egito. 25, que foi a quantidade de anos depois de Deus chamar Abrão que Isaque nasceu, mais 60, que é a quantidade de anos depois do nascimento de Isaque, que nasceram Jacó e Esaú. Mais 130, que é a quantidade de anos depois do nascimento de Jacó, que o mesmo foi para o Egito com sua família. Por isso, os israelitas ficaram no Egito por cerca de 215 anos. Pois podemos somar os 215 anos que passaram desde o chamado de Abrão até o tempo da chegada dos israelitas no Egito. Para igualar ao número 430, somamos mais 215, que é o provável tempo que Israel ficou no Egito. Mas, talvez alguém pergunte, não dá a entender em Gênesis 15,
verso 13 que os israelitas foram afligidos 400 anos no Egito? Este texto consta: tenha certeza de que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não é deles, e o povo ali os escravizará e afligirá por 400 anos. A aflição mencionada em Gênesis 15, verso 13 começou 30 anos depois de ser validada a aliança com Abrão. Isto se deu evidentemente no dia em que Isaque, quando tinha cerca de 5 anos, foi desmamado. Naquela ocasião, Ismael, o filho da escrava egípcia de Sara, talvez por inveja, começou a fazer caçoada de Isaque. Gênesis 21, versos 8 e 9. Isto envolvia muito mais do que uma briga de crianças, pois Ismael era 14 anos mais velho do que Isaque. Compare com Gênesis 16, verso 16. E Gênesis 21, verso 5. Durante o inteiro período de 400 anos desde o tempo de Isaque ser desmamado até que os israelitas partiram para o Egito, a descendência de Abrão continuou a ser nômade. Embora Isaque fosse abençoado por Deus, foi perseguido pelos habitantes de Canaã, e obrigado a mudar-se de lugar em lugar por causa das dificuldades que vieram sobre ele da parte dos mesmos. Gênesis 26, verso 27. Jacó também sofreu aflição, conforme indicado pelas suas palavras a Faraó. Os dias dos anos da minha vida mostraram-se poucos e aflitivos. Gênesis 47, verso 9. Então fica claro que não existe contradição, apenas um texto de difícil compreensão, que acabamos de desenhar para você que assiste o vídeo. Voltando ao contexto do Gênesis 15, Deus disse que iria julgar a nação pela qual os israelitas seriam escravos, por toda opressão e maldade que lhes traria. Deus cumpriu a sua promessa. Ele enviou 10 pragas que destruíram o Egito. Os israelitas saíram do cativeiro com muitas riquezas despojadas dos egípcios. Êxodo 12, versos 31 a 36. E Deus promete a Abrão que ele teria uma morte natural, morreria na velhice, e não testemunharia o que Deus tinha falado anteriormente do que aconteceria com sua semente. E o Eterno diz que na 4ª geração, a semente de Abrão voltaria para a terra prometida, porque o erro dos amorreus ainda não tinha sido completado. A 4ª geração, começando com aqueles que desceram ao Egito, que foi o local de seu exílio, retornariam a esta terra de onde eles migraram. Isso concorda com a genealogia em Êxodo 6, versos 16 a 20, onde as gerações são: 1. Levi, 2. Querá, 3. Amram, 4. Moisés. Foi logo após a morte de Moisés que o povo entrou na terra. Todo esse tempo, 430 anos no total, Deus foi misericordioso com os amorreus. É citado esse nome específico, pois essa era a tribo mais poderosa dos cananeus, foi usado como nome comum de todos os habitantes de Canaã, assim como em Josué 24, verso 15. Juízes 6, verso 10, etc.
Mas, eram os cananeus realmente tão perversos assim para merecer o extermínio? A Escritura revela que os cananeus eram realmente tão perversos assim. Depois de ordenar aos israelitas que evitassem o incesto, o adultério, o homossexualismo, a zoofilia, entre outras práticas repugnantes, Deus ordenou: Não se comportem como o povo da terra do Egito, onde vocês moravam, e não façam o que as pessoas fazem na terra de Canaã, a terra para a qual os estou levando. Não andem nos decretos deles. Vocês devem cumprir os meus juízos, e devem guardar os meus estatutos, e andar neles. Eu sou o Eterno, vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Eterno. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Eterno. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe, não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa, ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho, ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás, não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez, parentas são, maldade é. E não tomarás uma mulher juntamente com sua irmã, para fazê-la sua rival, descobrindo a sua nudez diante dela em sua vida. E não chegarás à mulher durante a impureza da sua menstruação, para descobrir a sua nudez. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo para a cópula, para te contaminares com ela. E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Eterno. Com o homem não te deitarás, como se fosse mulher, a abominação é. Nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele, perversão é. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada. Sim, sacrifícios de crianças, adultério, incesto, sodomia e bestialidade, zoofilia, eram um modo de vida dos cananeus. Além disso, praticavam a magia, a adivinhação, a feitiçaria e outras coisas repugnantes. Deuteronômio 18, versos 9 a 12. A religião cananeia era extremamente vil e degradada, sendo seus postes sagrados evidentemente emblemas sexuais, e muitos dos ritos dos seus altares envolviam flagrantes depravações sexuais. Não era de se admirar que Deus ordenasse o seu extermínio. Caso se permitisse que mesmo as mulheres e as crianças permanecessem, induziriam os israelitas a práticas perversas e idólatras. Êxodo 23, verso 24. Êxodo 34, versos 12 ao 17. Números 33, verso 52.
Deuteronômio 7, versos 3 a 5. Deuteronômio 20, versos 16 a 18. Mas e as crianças pequenas? Como o povo de Canaã vivia numa perversidade desenfreada, com práticas como incesto, adultério, homossexualismo e zoofilia, fica notório que facilmente eles deveriam ter doenças sexualmente transmissíveis. É sabido que existem doenças sexualmente transmissíveis que são passadas de mãe para filho. Além do fato de que eles se alimentavam de alimentos considerados impuros pela Torá, então facilmente poderiam ter doenças relacionadas a isso, que poderiam passar aos filhos. Aí está o motivo de que até mesmo crianças pequenas, ou até mesmo bebês foram eliminados. Pelo fato deles no meio do povo de Israel poderiam apresentar graves perigos para a perpetuação do povo israelita. Imagine há mais de 3.000 anos atrás, o ser humano sem os recursos médicos que temos hoje. E um detalhe, que pode passar batido: crianças, pelo fato de não saberem o que fazem, não têm poder de decisão, então obviamente, as mesmas não serão julgadas por suas ações. A salvação já é garantida. De fontes seculares, especialmente de documentos antigos descobertos em 1929, em Rais Shamra, antiga Ugarit, na costa síria, aprendeu-se muito sobre a flagrante imoralidade da adoração cananeia. Baal é representado como o mais destacado dos deuses, e Asherá, ou Ashtarot como deusa destacada, assim como o registro bíblico mostra que foi. Juízes 2, versos 12 e 13. Juízes 6, versos 25 ao 32. E aconteceu naquela mesma noite que o Eterno lhe disse: toma o novilho de teu pai, e o segundo novilho de 7 anos, e derruba o altar de Baal que teu pai tem, e corta a Asherá que está ao pé dele, e edifique um altar ao Eterno teu Deus no cume desta fortaleza, num lugar conveniente, e tome o segundo novilho, e ofereça um holocausto com a lenha da Asherá, que cortarás. Então Gideão chamou 10 homens dentre os seus servos e fez assim como o Eterno lhe tinha dito. Mas, visto que tinha medo dos da casa do seu pai, e dos homens da cidade, ele fez isso de noite, não durante o dia. Quando os homens da cidade se levantaram cedo na manhã seguinte, viram que o altar de Baal tinha sido demolido, e foi cortada a Asherá que estava junto a ele, e o segundo novilho foi oferecido sobre o altar que foi construído. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E, esquadrinhando, e inquirindo, disseram: e Gideão, o filho de Joash, fez esta coisa. Então os homens da cidade disseram a Joash: e tira para fora o teu filho, para que morra, porque derrubou o altar de Baal, e cortou a Asherá que estava junto a ele. Mas Joash disse a todos os que se levantaram contra ele: vocês têm que lutar por Baal? Vocês têm que justificá-lo? Quem luta suas batalhas estará morto pela manhã. Se ele é um deus, deixe-o lutar suas próprias batalhas, já que foi seu altar que foi derrubado. Por isso naquele dia, ele foi chamado Yerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, porque derrubou o seu altar. Juízes 10, verso 6. Primeiro livro de Samuel capítulo 7, versos 3 e 4. Embora Ashtarot fosse representada principalmente como deusa da fertilidade, ela simbolizava também as qualidades da violência e da guerra. Neste respeito,
O professor John B. Noyes, no seu livro Men's Religions, As Religiões do Homem, na página 513, observa sobre ela. Ela às vezes tomava a espada na mão, saltava nua sobre um cavalo, e cavalgava para uma matança sangrenta. Entre os habitantes filisteus de Canaã, Ashtaroth era evidentemente a deusa da guerra, visto que a armadura do derrotado rei Shaul foi colocada no templo das imagens de Ashtaroth. Primeiro livro de Samuel, capítulo 31, verso 10. Achados arqueológicos têm indicado a flagrante imoralidade associada com a adoração de Ashtaroth. O Halley's Bible Handbook, Manual Bíblico de Halley, impressão de 1964, página 113, diz a respeito de tais achados. Também neste altar, sob os escombros, Macalister encontrou enormes quantidades de imagens e placas ornamentais de Ashtoreth, com órgãos sexuais grosseiramente exagerados, destinadas a fomentar sentimentos sensuais. O texto segue. Assim, os cananeus adoravam por meio de prazer imoral, como rito religioso, na presença de seus deuses. E então, por assassinarem seus primogênitos, como sacrifício a estes mesmos deuses. O Young's Bible Dictionary observa. A religião cananeia, com sua adoração orgíaca da natureza, o culto da fertilidade na forma de símbolos de serpentes, a nudez sensual e a flagrante mitologia, são revelados na sua plena realidade nestes textos. Os críticos não podem mais acusar o Deus de Israel de injustiça por ter ordenado o extermínio desses cultos debilitantes. Os cananeus sabiam com 40 anos de antecedência da vinda de Israel, e possuíam forte evidência de que o Eterno, o único Deus, estava com estes. Josué 2, versos 9 ao 21, e verso 24. Ela lhes disse: Sei que o Eterno lhes dará esta terra e que o medo de vós caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão tremendo diante de vós. Pois ouvimos como o Eterno secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando vocês saíram do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Sihon e a Og, a quem destruístes totalmente. Quando ouvimos sobre isso, desanimamos, perdemos a coragem por causa de vós, pois o Eterno, seu Deus, é Deus nos céus, em cima, e na terra, embaixo. Agora, pois, rogo-vos, jurai-me pelo Eterno, visto que tratei de benevolência convosco, que também vós tratareis de benevolência com a casa de meu pai, me dareis um sinal verdadeiro, e salve com vida meu pai e minha mãe, e meus irmãos e minhas irmãs, e tudo o que eles têm, e livrai nossas vidas da morte. Os homens lhe responderam: A nossa vida responderá pela vossa até a morte se você não divulgar esta nossa missão, mostraremos a você verdadeira lealdade quando o Eterno nos der a terra. A seguir, ela os fez descer por uma corda pela janela, pois a sua casa ficava num dos lados da muralha da cidade. Na verdade, ela morava no alto da muralha. Então ela lhes disse: Ide-vos ao monte, para que, porventura, não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Os homens lhe disseram: Estaremos livres de culpa por esse juramento que você nos impôs se quando entrarmos nesta terra, você não tiver amarrado esta corda de fio escarlate na janela pela qual nos fez descer. Você deve reunir na sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os da casa do seu pai. Então, se alguém sair da sua casa para fora, o sangue dele recairá sobre a cabeça dele, e nós estaremos livres de culpa. Mas, se algo ruim acontecer a alguém que estiver na casa com você, o sangue dele recairá sobre a nossa cabeça. Porém, se tu denunciares a nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela amarrou a corda escarlate na janela. E disseram a Josué: Certamente o Eterno tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Josué 9, versos 24 a 27.
com exceção de Raabe e sua família, e as cidades dos gibeonitas. Os que vieram sofrer a destruição não buscaram paz, nem se aproveitaram da oportunidade de fugir, mas escolheram endurecer-se em rebelião contra o Eterno. Por isso não havia injustiça da parte de Deus, ao mandar executar essas nações perversas. Josué 11, versos 19 e 20. O decretado extermínio dos cananeus foi realmente uma ordem justa e misericordiosa do Eterno, por ter dado oportunidade de arrependimento, e os israelitas, por não a cumprirem completamente, sofreram grandemente. Pois, a presença continuada dos cananeus entre eles causou contaminação em Israel, que, no decorrer do tempo, sem dúvida contribuiu para mais mortes, do que o decretado extermínio de todos os cananeus teria produzido, se tivesse sido executado fielmente. Números 33, versos 55 e 56. Salmos 106 dos versos 34 a 43. Não aniquilaram os povos, como o Eterno lhes havia ordenado. Mas eles se misturaram com as nações e adotaram os costumes delas. Serviam a seus ídolos, e estes se tornaram um laço para eles. Sacrificavam seus filhos e suas filhas a demônios. Derramavam sangue inocente, o sangue de seus próprios filhos e filhas, que sacrificavam aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada com derramamento de sangue. Assim se contaminaram com as suas obras, e se corromperam com os seus feitos. Então a ira do Eterno se acendeu contra o seu povo, e ele passou a detestar a sua herança. Entregou-os repetidas vezes às nações, para que aqueles que os odiavam dominassem sobre eles. E os seus inimigos os oprimiram, e foram humilhados debaixo das suas mãos. Muitas vezes ele os livrou, mas eles o provocavam com suas atitudes e assim foram abatidos pela sua iniquidade. O Eterno, por meio de sua execução dos ímpios, na época do grande dilúvio, também da aniquilação dos exércitos egípcios no Mar Vermelho, da derrubada ardente das cidades de Sodoma, Gomorra, e cidades vizinhas, e do seu decretado extermínio dos habitantes perversos de Canaã, revela que ele não tolera para sempre a perversidade, ele dá livramentos, chances, oportunidades de arrependimento, mas se não houver mudança para o bem, é chegada a hora da justa retribuição. Depois de contextualizados e esclarecidos os pontos, voltando à visão de Abrão, depois que o sol se pôs, e tudo estava escuro, ocorreu que um forno fumegante e uma tocha de fogo passaram por aquelas metades de animais. Essa referência à chama de fogo atravessando as carcaças cortadas dos animais sacrificados é uma alusão à presença de Deus, pois, como já sabemos, isso foi uma visão dada a Abrão pelo próprio Criador. São imagens que aparecem na mente da pessoa, uma visão, não que seja ele vendo literalmente. Esta visão continha a alusão da conclusão desta aliança de Deus com Abrão. Lembrando que na época existia uma cerimônia tradicional de fazer aliança. Normalmente, nessas cerimônias, os animais sacrificiais eram cortados ao meio, logo após, as duas partes da aliança andavam entre as metades, invocando o destino dos animais abatidos sobre si mesmos, caso eles quebrassem a aliança. Apenas Deus, simbolizado por um braseiro, que soltava fumaça, e uma tocha de fogo, passou entre os pedaços dos animais abatidos, pois ele mesmo realizou a aliança entre as partes, era unilateral, pois foi Deus que assinou por ambos a aliança, era uma promessa de Deus. Também nesse momento da visão, Abrão sentiu uma terrível escuridão sobre ele, pois o pacto seria cumprido em meio à oposição, servidão, julgamento e opressão durante um período de centenas de anos. Deus seria paciente com os povos de Canaã, e lhes daria ampla oportunidade para se arrependerem. Como já vimos, somente quando sua iniquidade tivesse atingido o limite, ele permitiria que Israel os destruísse, e possuísse sua terra. Gênesis 15, versos 12 a 21.
Nesse instante, a aliança foi solenemente concluída. Seu principal benefício é a concessão da terra prometida com os extensos limites do rio do Egito e do rio Eufrates. O primeiro parece ser o Nilo com suas margens que constituem o Egito, como o Eufrates com suas margens delineiam a terra do Oriente, com a qual a terra prometida era adjacente. Os limites exatos são descritos mais minuciosamente na lista das tribos que estavam até então, na época de Abrão. 10 tribos são mencionadas entre a fronteira sul da terra e o extremo norte. A primeira seria a tribo dos queneus. As escrituras, porém, não fornecem nenhum elo genealógico definido para se determinar sua origem. Mas as escrituras indicam que pelo menos alguns dos queneus eram pastores. Êxodo 2, versos 15 e 16. Êxodo 3, verso 1. Juízes 1, verso 16. Outra sugestão liga o termo queneu, com uma palavra hebraica que significa lugar de morada, ou ninho, dos queneus, como estando no rochedo. Números 24, verso 21. Na época em que Moisés fugiu do Egito para a terra de Midian, ele se casou com uma mulher de uma família de queneus que morava ali. Quando as circunstâncias de um relato envolvem a morada em Midian, os membros desta família são chamados de midianitas, em outros casos eles são citados como queneus. Isto sugere que Trou, o sogro de Moisés, sacerdote de Midian, e o cunhado Ovave, provavelmente eram midianitas de um ponto de vista geográfico. Êxodo 2, versos 15 e 16. Êxodo 3, verso 1. Êxodo 18, verso 1. Números 10, versos 29 e 30. Juízes 1, verso 16. Quando os israelitas estavam prestes a deixar a região do Monte Sinai, Moisés solicitou que Ovave os acompanhasse para servir de guia, em virtude do conhecimento que possuía daquela área. Embora recusasse de início, Ovave, pelo visto, os acompanhou, pois os queneus são mencionados mais tarde como fixando residência no ermo de Judá, ao sul de Arad. Números 10, versos 29 a 32. Juízes 1, verso 16. Num período posterior, Éver, o queneu, separou-se dos demais queneus, e armou sua tenda em Quedes. Quando as forças cananeias foram derrubadas, Sisra fugiu a pé para a tenda de Jael, esposa de Éver, o queneu, pois havia paz entre Avim, rei de Hatzor, e os da casa de Éber, o queneu. No entanto, ali findou a vida de Sisra, às mãos de Jael. Juízes 4, versos 17 ao 21.
Juízes 5, versos 24 ao 27. Nos dias do rei Shaul, alguns queneus residiam entre os amalequitas. Assim sendo, Shaul, quando estava prestes a travar guerra contra os amalequitas, instou com os queneus para que se separassem deles, a fim de escapar da calamidade. Esta bondade foi demonstrada porque os queneus mesmos usaram de benevolência para com os filhos de Israel no tempo em que estes subiram do Egito. Primeiro livro de Samuel capítulo 15, versos 5 e 6. Compare essa informação com Êxodo 18, versos 8 e 9. Números 10, versos 29 ao 33. Mais tarde, Davi disse ao rei filisteu Arris, que ele fez uma incursão no sul dos queneus. Primeiro livro de Samuel capítulo 27, verso 10. Mas, isto era mentira de Davi, para salvar sua pele. Na realidade, os queneus mantinham relações amistosas com os israelitas. O próprio Davi enviou parte dos despojos tomados dos amalequitas para as cidades dos queneus, provavelmente na região montanhosa no sul de Judá. Primeiro livro de Samuel capítulo 30, verso 29. As famílias dos escribas que residiam em Abetes eram queneus, que procederam de Ramate, pai da casa de Rehave. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 2, verso 55. A Escritura não relata especificamente o que aconteceu com os queneus, mas a profecia de Balaão a respeito deles, Números 24, versos 21 e 22, mostra que é possível que alguns queneus morassem no reino setentrional de Israel, e nas áreas circunvizinhas, e tenham sido levados cativos junto com eles, pelos assírios. Segundo livro dos Reis, capítulo 15, verso 29. Segundo livro dos Reis 17, verso 6. Sobre os quenizeus, tudo o que pode ser afirmado com certeza é que o nome não deve ser conectado com a pessoa chamada Kenaz, que era edomita, dando a entender que eles eram descendentes de Esaú, pois o mesmo ainda nem sequer havia nascido nessa época. Kenaz era neto de Esaú, que nem sequer existia naquela época. Gênesis 36, verso 15.
Caleb é chamado de filho de Efuné, o quenizeu. Números 32, verso 12. Josué 14, versos 6 e 14. E Efuné pode ter descendido de algum membro dos quenizeus que se associaram com os descendentes de Jacó, de Israel, casando-se com uma mulher israelita. Infelizmente a Escritura não nos fornece pormenores, portanto, sobre essa tribo podemos apenas ficar na conjecturação baseada no pouco do que a Escritura nos fornece. Já os cadmoneus nunca mais são mencionados, e sua origem não pode ser determinada. Os heteus ou hititas são descendentes de Het, que era descendente de Cã. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, verso 29, segundo livro. Dos Reis capítulo 7, verso 6. Dos quais um ramo se estabeleceu na região montanhosa de Judá. Êxodo 3, verso 8. Foi na vizinhança de Hebrom que Abraão comprou de Efron, o hitita, o campo de Marpelá e a caverna que havia nele, como lugar de sepultamento. Gênesis 23, versos 2 a 20.
Gênesis 25, versos 8 a 10. Gênesis 49, verso 32. Dentre as 14 ocorrências do nome Het, 10 vezes aparece relacionado como os filhos de Het. Duas das esposas de Esaú eram das filhas de Het, também chamadas de filhas de Canaã, sendo estas esposas fonte de amargura para os pais de Esaú. Gênesis 26, versos 34 e 35. Gênesis 28, verso 1, e dos versos 6 a 8. Os perizeus eram uma das tribos que habitavam a terra de Canaã antes dela ser ocupada pelos israelitas. Não são mencionados na lista das 70 famílias após o dilúvio, a qual menciona as famílias dos cananeus. Gênesis 10, versos 15 a 18. Desconhece-se sua linhagem ancestral. Portanto, assim como os queneus, quenizeus, cadmoneus e os Refaim, pode não terem sido descendentes de Cã. Na época da conquista da terra da promessa pelos israelitas, perizeus moravam na região montanhosa de Canaã. Josué 11, verso 3. Os Refaim eram um povo de estatura elevada, uma das raças de gigantes que viviam na região de Canaã. Há incerteza a respeito do significado e da origem deste nome. É provável que tenham sido chamados de Refaim por descenderem de um gigante chamado Rafá. Segundo a cultura judaica, houve um remanescente gigante do dilúvio, supostamente seria Og. No segundo livro de Samuel capítulo 21, verso 16, Rafá, literalmente, o Rafá parece empregar o nome de um suposto patriarca para representar a inteira raça gigante. Pelo fato do artigo estar sendo usado antes da palavra, geralmente é usado para se representar alguém. Em algum período antigo, os Refaim moraram ao leste do Mar Morto. Os moabitas, que os desapossaram, referiam-se aos Refaim como Emim, temíveis. Deuteronômio capítulo 2, versos 10, 11. Os amonitas os chamavam de Zanzumim. Possivelmente de uma raiz que significa conspiradores. Mesmo capítulo, versos 19 e 20.
Quando o rei Quedorlaomer, de Elã, veio na direção oeste para combater 5 reis rebeldes perto do Mar Morto, tomando cativo a Ló, ele derrotou os Refaim em Asterote Carnaim. Gênesis 14, versos 1 e 5. Isto situa os Refaim, nessa época, em Baxã, ao leste do Jordão. Pouco depois disso, Deus disse que daria a terra da promessa aos descendentes de Abrão, o que incluía o território onde moravam os Refaim. Gênesis 15, versos 18 a 20. Os amorreus eram descendentes de Cã, por meio de Canaã. No tempo de Abrão, o rei de Elã em coalizão com mais 3 reis atacou ao sul de Canaã, e derrotou alguns dos amorreus que moravam em Hatzat-Tamar, que se julga ter ficado ao sudoeste do Mar Morto. 3 amorreus que moravam em Hebrom, ou nas cercanias, eram então confederados de Abrão, e, como tais, ajudaram-no a perseguir e a derrotar os reis invasores, resgatando o sobrinho dele, Ló. Ainda assim, algum tempo depois disso, Deus avisou a Abrão que, quando o erro dos amorreus finalmente se completasse, os descendentes de Abrão voltariam para Canaã, vindo de uma terra estrangeira, e tomariam posse da terra dos amorreus. É usado o termo cananeus no verso 21, na frente dos amorreus, para designar os filisteus. Essa é uma observação correta do rabino judeu da Idade Média, conhecido como Radak. Ele nos dá a certeza dessa informação ao mostrar que tal referência consta em Josué 13, verso 3. Casluhim. Descendentes de Cã, por meio de Mitzraim. No hebraico está escrito Casluhim, em plural, pois alude ao povo dessa nação. O nome próprio desse patriarca que fundou uma nação, descendente de Cã, provavelmente, pelo contexto do hebraico era Caslu. O registro bíblico mostra que foi dos Casluhim que procederam os filisteus. Gênesis 10, versos 6, 13 e 14. Primeiro livro das Crônicas capítulo 1, versos 8, 11 e 12. Visto que outros textos falam dos filisteus procederem de Caftor, ou Creta, Jeremias 47, verso 4. Amós 9, verso 7. Todavia, não é necessário presumir uma contradição nesses textos.
O registro em Gênesis, acompanhado pelo de Crônicas, é genealógico. As outras referências aos filisteus como procedentes de Caftor, provavelmente são geográficas, indicando uma migração desde o território dos Caftorim. Possivelmente eles chegaram à Palestina vindo de Caftor, nome hebraico para Creta. Amós 9, verso 7. Empreendimentos arqueológicos confirmam que os filisteus estavam entre os povos que tentaram invadir o Egito no final do segundo milênio antes da Era Comum. Esses povos são chamados nas inscrições egípcias de povos do mar, e devastaram vários territórios. Resta pouca dúvida de que os filisteus eram os mais notáveis dentre esses povos. Foi durante esse período que os filisteus se estabeleceram ao sul de Canaã. Talvez isso tenha acontecido devido a uma possível expansão do comércio do Mar Egeu já naquela época. Os girgazeus eram descendentes de Cã, por meio de Canaã. Os girgazeus moravam ao oeste do Jordão. Os nomes Girgash e Ben-Girgash, encontrados em literatura ugarítica, têm sido citados como confirmação provável da existência dos girgazeus. Os jebuseus eram descendentes de Cã, por meio de Canaã. Habitavam em Iebus, uma cidade antiga, que agora é conhecida como Jerusalém. No tempo de Abrão, antes do ano 1900 antes da Era Comum, este lugar chamava-se Shalem, que significa paz, incluído também no nome Jerusalém, e que pode ser uma contração deste. Nas tabuinhas de Amarna, encontradas no Egito, faz-se menção de Urussalim, Jerusalém. Parece evidente, para a maioria dos peritos, que Jerusalém, ou, possivelmente, Shalem, era o nome original da cidade, e que apenas quando ocupada pelos jebuseus é que era ocasionalmente chamada Iebus. Existe também um consenso geral a que Iebus não era uma contração de Jerusalém, mas, antes, uma contração de jebuseus, o nome dos ocupantes do lugar por certo tempo. Quando mencionados junto com seus parentes, hititas, girgazeus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus, os jebuseus são geralmente alistados em último lugar, talvez por serem menos numerosos. Deuteronômio 7, verso 1. Juízes 3, verso 5. Eram classificados como povo montanhês. Números 13, verso 29. E dizia-se que a terra deles era, figuradamente, uma terra que manava leite e mel. Êxodo 3, versos 8 e 17.